Ezequiel, capítulo 14. Nós estamos hoje dando início a uma série de estudos sobre idolatria. Esse é um termo bem conhecido dos irmãos, mas nem sempre esse assunto é bem esclarecido, mas ele é muito importante. É um assunto que deve estar sempre diante de nós, para a nossa reflexão, para o nosso estudo, para as nossas experimentações, porque precisamos ser expostos ao que a Bíblia fala sobre esse assunto, a essa teologia, para que possamos compreender aquilo que a Bíblia, Deus quer nos ensinar a respeito de nós mesmos, dos nossos problemas e das dificuldades que temos muitas vezes de compreender a própria vida, porque não sabemos interpretá-la. Muitas vezes porque negligenciamos aquilo que a palavra de Deus diz. Mas hoje temos essa oportunidade, temos tido sempre, de estudar a Bíblia e aprender com a Bíblia. Durante a exposição desse texto, desse assunto, em cada uma dessas aulas que nós vamos ministrar aqui, é importante que os irmãos, no caso de dúvida, podem levantar a mão, pedir o microfone, fazer a pergunta, expor a sua dúvida, para que a gente possa prosseguir conhecendo, Não pense, não fique com vergonha, achando que talvez seja você a única pessoa que não está entendendo aquele determinado ponto. Não. Às vezes a sua dúvida é a de outros e a sua pergunta vai contribuir para que todos possamos aprender. Eu escrevi no boletim uma nota falando que esse assunto é um assunto central na Bíblia, João, quando escreve a sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 21, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Antes ele diz, pouco antes, versículo 19, 20, ele vem dizendo: olha, o mundo inteiro, sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz o quê? No maligno. Primeiro ele fala no maligno e depois ele vai falar dos ídolos. O que são ídolos? Será que ídolos são apenas aquelas imagens, aquelas esculturas, fotos? Às vezes são materializações daquilo que de fato está no nosso coração. Mas eu não tenho nenhuma imagem. Mas um ídolo pode ser uma imagem mental, uma ideia sua, um determinado gosto, um determinado desejo, uma mania. Tem tantas coisas que podem se transformar num ídolo, e somos nós que fazemos isso. Não percebemos, e quando nos damos conta, estamos sendo dominados, porque o propósito de um ídolo é nos controlar, usar o que nós somos. Por exemplo, nós vamos falar muito sobre isso, os nossos desejos, fazendo com que eles muitas vezes aparentem normalidade e assim nos controlam. E eu louvo a Deus pela palavra dele, porque ela traz tantos esclarecimentos a respeito disso, e aí a gente se livra deles, Vamos ao texto. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a partir de agora é Deus quem está falando: filho do homem, e se referindo a Israel, diz: estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si.
Acaso permitirei que eles me interroguem? Vejam nesse verso 3 que Deus já está indicando onde são formados os ídolos. Aonde? Ídolos dentro do seu coração. Levantaram ídolos dentro do seu coração. Verso 4. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. É interessante esse verso, que Deus está dizendo que quando Ele olha para nós, Ele olha para o nosso coração e nos responde segundo o nosso coração. E aqui Ele está dizendo, segundo os ídolos que são levantados nos nossos corações, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Até aí, irmãos. Uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender, está ligado aqui? Acho que não, né? Agora está. Antes de a gente entrar efetivamente no assunto, nós temos que ter a compreensão para o que nós fomos criados. Deus, quando criou o homem, ele tinha um propósito. O propósito de Deus com a nossa criação sempre foi perfeito. Acertar com o propósito de Deus para a sua vida é o perfeito. Agora, o que nos tornamos, né? O que nos tornamos mostra o imperfeito. E quem fez isso foi o pecado. Então, se nós queremos viver uma humanidade segundo Deus, perfeitos segundo Deus, nós precisamos nos livrar do pecado. Do contrário, nós vamos permanecer no que o pecado acabou nos tornando. Ok? O perfeito, ele tem a ver com a nossa capacidade de adorar a Deus. Deus criou o homem para adorá-lo. Nós vamos também aqui conceituar, definir o que é adoração. Mas em outros termos, em termos mais rápidos aqui, adoração é você estar posicionado adequadamente diante de Deus para fazer a vontade dEle, para que a glória dEle flua por meio da sua vida. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, porque o homem foi feito para refletir a glória de Deus, e essa é a glória do homem, que ele reflita a glória de Deus. E essa é a nossa capacidade de adorar a Deus. O imperfeito, no que o pecado nos tornou, é a distorção dessa capacidade. Por que é a distorção dessa capacidade? Porque o homem foi feito para adorar. E mesmo que ele distorça essa capacidade, o homem nunca deixa de adorar, só que ele não adora o que deveria adorar. Ele deveria adorar a Deus. Mas quando essa capacidade de adoração é distorcida, aí nós conhecemos idolatria, que nada mais é do que você corromper
a sua capacidade de adorar, não adorando a Deus, mas adorando a qualquer outra coisa ou outra pessoa. Tem gente que adora o cônjuge, tem gente que adora os filhos, tem gente que adora uma determinada ideia, tem gente que adora um determinado gosto, um determinado prazer. Quando a gratificação da sua vida, quando a satisfação do seu ser deveria estar totalmente em Deus, em se satisfazer em Deus. Mas o homem sempre está adorando alguma coisa. Até o ateu, que diz que não acredita em Deus, ele adora a sua própria ideia. Ele adora a sua própria verdade de que não há um Deus. Nós sempre estamos adorando alguma coisa, porque Deus nos fez para adorar. Então não tem alguém que esteja numa situação de neutralidade, sem estar adorando alguém ou alguma coisa. Nós vamos falar mais sobre isso também. Então, temos visto aqui que idolatria é a distorção da adoração. Nós podemos dizer também que idolatria é o transtorno da capacidade de adorar. A gente poderia dizer transtorno de adoração. Tem tantos transtornos, né? Do ponto de vista espiritual, idolatria é transtorno de adoração. Você está adorando o que não deve, você está sendo consumido por essa adoração, porque toda adoração que não é direcionada a Deus, ela faz com que você seja controlado pelo objeto dessa adoração, sendo que só Deus é perfeito, só Deus é santo, só Deus nos ama, e Ele é quem deveria estar controlando a nossa vida. Mas toda adoração distorcida, portanto uma idolatria, faz você escravo de alguma coisa, e não filho daquele que te criou. O homem sofre, portanto, desse transtorno de adoração, podemos dizer assim, e aí está a causa dos seus problemas. Nós, às vezes, sabemos dar tantos nomes a tantos problemas, né? Mas sem consultar o nosso coração, quando, de fato, a causa dos nossos problemas, ou de muitos deles, ou da maioria deles, está no nosso próprio coração, que não é consultado. Isso também se chama cegueira espiritual, porque você está olhando para um problema, ou um suposto problema, como causa das suas aflições, das suas angústias, e você é cego espiritualmente porque não é capaz de olhar para si próprio, para a real causa dos seus problemas. Podemos chamar então isso aí de cegueira espiritual. Eu estava ainda há pouco conversando com a irmã Ângela, e ela leu no Clube do Livro, né, com o pastor Luiz, o livro, se eu não me engano, do Timothy Keller, Falsos Deuses, é isso? E lá tem várias aplicações a respeito de tudo isso que eu estou falando, né? Muitas vezes você dentro, por exemplo, do seu convívio familiar, aí você olha para sua esposa, você olha para o seu marido, você olha para os seus filhos e começa a atribuir a eles a causa de uma série de problemas que você tem dentro da sua casa. Só que muitas vezes, tanto o marido, quanto a esposa, quanto os filhos, têm ídolos nos seus corações, que estão ali competindo entre eles, e nós estamos sendo instrumentos dessa competição para ocuparmos o lugar da adoração, que o ídolo ele requer essa adoração, essa atenção, essa reverência. E às vezes convívio dentro de uma casa vira um palco onde os ídolos, que cada um tem no seu coração, estão em disputa, estão em litígio, estão numa guerra. E olha, não tem como dar certo isso dentro de casa, né, queridos? Porque o ídolo, nós vamos ver isso mais adiante, ele sempre requer um sacrifício.
alguém tem que sofrer, alguém tem que morrer. Você já viu quando você está com vontade de torcer o pescoço de alguém? Ainda que você ame essa pessoa, você fica com raiva dela, você quer dar uma lição. Sabe quem está exigindo isso lá dentro do seu coração? É um ídolo. Mas antes de chegar a esse extremo, ele já fez você julgar. Quando a gente briga, a gente não começa com julgamentos, a gente começa a falar um do outro, julga, porque o ídolo leva a isso. Mas antes dos julgamentos, o ídolo ele trabalha nos nossos desejos. Desejos, não, por si, por definição, eles não são pecado. Mas quando um desejo consome a gente, exige da gente, quando o desejo se torna uma exigência, isso é um bom indicador de que um ídolo já foi formado no nosso coração. Porque ele conhece, né, quais são as nossas percepções de vida, quais são os nossos receptores de vida. João vai dizer, os olhos, não é? Às vezes você não fica atraído por alguma coisa que você vê. Ver é uma coisa normal. Mas já viu como que às vezes é pelos olhos que você acaba produzindo um pecado na sua vida? Ou pelo que você ouve? Ou às vezes você querer satisfazer as suas papilas gustativas, e o médico falou, não pode mais fazer isso, comer isso, mas você quer aquela satisfação que você diz, se eu não comer esse chocolate, se eu não comer essa feijoada, eu vou ficar infeliz. E a pessoa come e ela fica feliz com aquilo, né? Mesmo, porque o ídolo promete isso, uma autogratificação. Mas você sabe o que está por trás dos vícios? Quando a gente, do ponto de vista da teologia, quer tratar do vício de alguém, a gente sempre trata o vício como um ídolo. A ciência vai dizer que o problema do vício ele é biológico, é físico, é muitas vezes cerebral, é uma doença. Mas a Bíblia diz outra coisa, né? E quando você erra no diagnóstico, você erra também no cuidado, você erra no remédio. E muitas vezes o caminho que a gente escolhe para tratar uma determinada causa de um problema é totalmente antibíblico e não vai ter a eficácia que somente por meio da palavra de Deus podemos obter. Adoração ou transtorno de adoração define-se, portanto, na forma como nos posicionamos diante de Deus. Como você está diante de Deus? É isso que define se você é um adorador ou se você tem um problema, um transtorno de adoração. Você pode estar diante de Deus como um servo obediente, fiel, esforçado, ou você pode estar diante de Deus como acabamos de ler esse texto aqui, cheio de ídolos no seu coração. Você acha que Deus não está olhando para isso? Deus está olhando para isso. Mas vamos lá. Ué, voltou? Aqui. Esse texto que nós acabamos de ler aí, ele revela, está falando aqui claramente a respeito dos ídolos, e onde eles são formados. Quem é que está falando aqui é Deus. Os ídolos são formados aonde? Grazi. Coração. Grazi já aprendeu. Deus já falou isso aqui 3 vezes. Os ídolos são o quê, então? Propriedades dos que os formam nos seus corações. O ídolo que está no meu coração é meu, eu que o produzi, eu que o formei dentro de mim. E é isso que Deus está falando. Eu vou tratar cada um de vocês conforme os ídolos que vocês o quê? Levantaram dentro do coração de vocês. Pastor, como é que isso acontece? A gente vai caminhar até lá, porque é justamente isso que a gente tem que aprender aqui, a interpretar como é que uma coisa tão feia como é um ídolo, que transtorna a minha capacidade de adorar, pode estar habitando dentro de mim.
A gente precisa aprender isso, aprender a identificar. Mas o texto ainda fala o quê? Que os ídolos são um tropeço para a iniquidade. O ídolo, né, ele está por trás, ele vai levar você o quê? A pecar. Ele induz ao pecado. A gente vê o texto dizendo exatamente isso no verso 4, né? Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem o quê? Tal tropeço para a sua iniquidade. Deus está aqui qualificando a capacidade desse ídolo, que é produzir iniquidade no nosso coração. E qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus aos homens é segundo os ídolos que cada um preserva em seu coração. Vejam como isso é importante, irmãos. Que muitas vezes nós estamos falando com Deus na nossa linguagem, pedindo, orando, colocando, falando: Senhor, o meu problema é esse. E Deus está olhando para o nosso coração e não está concordando com a sua oração, porque Ele olha o que está lá dentro do seu coração. Não é o que você está alegando, é a verdade do que está no seu coração. Nós às vezes alegamos um monte de... justificamos: Senhor, eu preciso me livrar disso, Senhor, eu quero isso por causa disso, e Deus está olhando para o nosso coração. O seu problema não é esse, o seu problema não é esse. E aí nós ficamos num diálogo com Deus muito prejudicado, irmãos, porque que é uma oração vã, a oração que não concorda com a palavra de Deus. Já pensou a Helena, que está aqui, quase dormindo? Mas isso é bom, é uma bênção criança dormir assim, no colo do pai e da mãe, que significa que a família está dentro da igreja, não é? Isso é uma bênção. Meu irmão mais novo dormia direto dentro da igreja, o pastor Luciano. Às vezes até caía, porque ele conseguia se desequilibrar sentado, aí estava sempre no primeiro banco, aí caía para frente e ia quase pequenininho, o Luciano, né? Mas imaginemos aí que a Helena: pai, mãe, amanhã eu quero ir para a escola a pé, ou de ônibus, sozinha. Que essa conversa chega aonde? A lugar nenhum, para ela. Porque é claro que o pai e a mãe não vão deixar que ela saia de casa sozinha. É ou não é? Vão deixar. O Deus é a mesma coisa, irmãos. Se tem uma coisa que a gente tem que pedir a Deus, é falar: Senhor, ensina-me a Tua palavra, para eu saber me relacionar de acordo com a Tua vontade. Isso é que é a oração que nós devemos buscar. É só ficar pedindo, não, porque senão você vai perder seu tempo. É pedir realmente como os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Compreender a vida e a tratar com Deus de acordo. E nesse texto também Deus está dando a solução. Qual é a solução? Convertei-vos, verso 6, e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas às vossas abominações. Um ídolo, querido, tem um beneficiário. A gente vai chegar lá mais adiante, mas eu vou adiantar aqui: é o diabo. Paulo, quando escreve 1 Coríntios capítulo 10, se referindo aos ídolos, Paulo vai dizer: não é aos ídolos que eles adoram, que eles servem, mas ao diabo, a Satanás. O beneficiário do pecado é lógico que é sempre Satanás. E como o ídolo ele vai produzir pecado, como diz aqui no texto, iniquidade, é lógico que nós temos de nos livrar. E aqui Deus está dizendo: convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos. Não é para ficar colecionando ídolos, não é, para se livrar deles. Identificou, e a gente vai aprender aqui a começar a identificar. Isso vai doer? Dói, queridos. Se você é um servo de Deus, vai ter coisas que Deus vai dizer:
apartai-vos, apartai isso aí da sua vida, tira isso da sua vida, porque isso é um ídolo e vai doer, né? Agora, é possível, né, a gente entender o que é um ídolo? É possível? É possível. O que é um ídolo? A gente vai aprender aqui. Quando a gente pensa em ídolo, a gente pensa o quê? Na materialização deles, né? Como a Bíblia diz, os postes ídolos. A Bíblia fala, né, das imagens, dos altares. Às vezes os ídolos eram figuras de homens, de animais, representações da natureza. Mas o ídolo nada mais é do que aquilo que nós formamos no nosso coração. Então tem a ver com a gente. Abram aí no Salmo 115. Abra sua Bíblia no Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Aí eles respondem, né? Versículo 3, Salmo 115. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Aí vai começar o Salmo a descrever os ídolos dos povos pagãos, dos povos, e até mesmo dos próprios israelitas, porque muitas vezes se tornaram idólatras. Porque, versículo 4, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos o quê? De homens. Tem boca? Não fala. Tem olhos? Tem ouvidos? Tem nariz? Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Quando você pensa nisso que está sendo descrito aqui, o que é um ídolo? Aquela matéria, seja de ferro, de barro, é o quê? Se ele tem boca e não fala, tem olhos, não vê, tem ouvidos, não ouve, tem nariz, não cheira, ele é o quê? É nada, é um morto. Sim? Quem é que tem boca e não fala? Quem é que tem olho e não vê? Quem é que tem ouvidos e não ouve? Tem nariz e não cheira? O morto. Mas olha o versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e quantos neles o quê? Confiam. Quem adora um ídolo, porque o produz dentro do seu coração, torna-se semelhante a ele. Mas por quê? Porque é a produção da sua própria vida, do seu próprio coração. E não é nada, não tem vida. E aquele que vive de acordo com um ídolo que o controla, não está vivo, está morto. Segundo aquilo que o ídolo produz, como certeza no nosso coração, como confiança no nosso coração, mas que na verdade não tem poder nenhum, a não ser de controlar você, posicionar você diante de Deus de uma forma que você não vai adorar a Deus. Isso é o que o ídolo faz com a gente. Mas um pouco mais à frente a gente volta novamente nesse salmo. Esse estudo é importante para o autoconhecimento, porque os ídolos têm a ver conosco. Deus está dizendo no texto: levantaram os ídolos, seus ídolos dentro do seu coração. Está na gente, tem a ver com a gente. Então, saber o que é o ídolo, como ele se forma, nos ajuda ao autoconhecimento. Eu vou saber quem eu sou. Por que eu entendo a vida dessa forma, porque eu sinto o que eu sinto, porque eu me comporto como eu me comporto. Estudar sobre ídolos e idolatria nos ajuda nesse sentido. E desvenda, né, querido, as verdades que estão ocultas no nosso coração. Como é libertador, queridos, quando Deus fala assim: olha, seu problema é esse. Você criou isso aí dentro do seu coração, se livra disso e confia em mim,
e anda na minha presença. Como isso é libertador, queridos, quando a gente tem essa clareza. Eu falei aqui de cegueira espiritual, não é? Cegueira espiritual é isso, você não sabe no que você está tropeçando. Você não sabe. E você perde um tempo, você consome a sua vida dessa forma. Algumas coisas que a gente precisa pensar, né? Agora começa aí uma parte mais prática. Por que eu faço o que eu faço? Ou seja, por que eu penso o que eu penso? Quando eu olho para uma pessoa, para uma determinada circunstância, por que eu tenho medo? Por que o medo me consome? Por que eu tenho raiva? Por que eu tenho ira? Por que eu fico ansioso? Quando a gente pensa em desejos, por que eu gosto do que eu gosto? A gente não pode ficar simplesmente, eu gosto disso. Não, por que eu gosto disso? Eu deveria gostar disso? A gente precisa pensar nessas coisas. Por que eu me comporto dessa forma? Por que eu penso assim? Eu estou pensando corretamente? Né? Eu falei aqui de desejos, né? Que a princípio não tem problema nenhum. Eu quero beber um suco gostoso. Qual o problema nisso? Não tem problema nenhum, certo? Mas se naquele dia não tem aquele suco gostoso, ou não deu tempo da mãe fazer, aí a gente bate o pé no chão, fica com raiva. Que coisa, o não beber um suco provocou na gente raiva, ira. Porque você está pensando o quê? Aí você já está julgando. Poxa, minha mãe não gosta de mim, não se importa comigo, não pensa em mim, fez o que eu não gosto. Já viu como a gente está sempre, por causa de um desejo, de um suco, a gente está julgando, mas por quê? Porque aquele suco, desejar aquele suco, se tornou uma exigência na sua vida. Eu quero aquele suco. Ah, mas a gente não pôde fazer o de limão, mas fizemos o de melancia, que é um suco gostoso também. Mas você quer que a sua vontade seja feita, eu quero suco de limão. E vira uma confusão por causa disso. Vocês estão conseguindo perceber como isso acontece o tempo todo? Isso por quê? Porque um desejo, que não é nada demais de tomar um determinado suco, está o quê? Controlando a gente. E controla a forma de a gente pensar. Se controlou a forma da gente pensar, vai controlar a forma de a gente julgar e vai controlar as nossas emoções. Que a gente vai ficar com raiva, a gente vai ficar com ciúme, a gente vê isso nas crianças. É ou não é? Criança não desenvolve ciúmes, às vezes, um irmão do outro irmão, e é capaz de dizer para o pai e para a mãe, você gosta mais dele do que de mim, não é? Criança faz isso. Mas se você for parar para tentar entender o que está controlando toda aquela discussão ali, é um desejo. Está desejando alguma coisa, só que desejar demasiadamente alguma coisa sempre deveria colocar um ponto de exclamação aqui bem grande na nossa cabeça. Passou do desejo tranquilo, que não está te controlando, não está te perturbando, a ser uma exigência. Isso pode acontecer no casamento. Você quer um determinado comportamento da esposa ou do marido, que controla você. Se ele ou ela dá uma deslizada ali, você vai em cima com tudo. É o desejo que está controlando você. E aí você atropela, você não quer nem ser compassivo, longânimo, deixar passar ali, não. Então, por trás da idolatria e de um comportamento idólatra, estão desejos exigentes. Por quê? São desejos que estão prometendo um prazer, uma gratificação, e você quer satisfazer aquilo.
Porque, de alguma forma, a sua mente foi controlada a pensar que, se você não conseguir, não satisfizer aquele desejo, você não vai ser uma pessoa feliz, você não vai ser uma pessoa, por exemplo, tem gente que gosta do seu nome, ser citado, de ser considerado, de ser elogiado, não é? Mas tem um dia que tem tanta gente, a pessoa não lembrou de você, mas porque você é aquela pessoa egocêntrica, você começa a julgar todo mundo e começa a espinafrar, né, todo mundo, não é isso que a gente fala? Por trás disso tudo, quem está agindo é um ídolo, querido. Sabe o que o ídolo faz? Ele se apropria da nossa capacidade de pensar, de sentir e da nossa vontade. Mas quem deu isso para a gente foi Deus. Sim, o pecado distorceu isso. O que o pecado fez? O pecado distorceu a sua forma de pensar, de sentir. Está lá no capítulo 3 de Gênesis. E como é que Satanás começou a fazer isso? Começou em primeiro lugar, a colocar a palavra de Deus em dúvida. Deus ama você? Você crê nisso? Mas já teve momentos, e eu já conheci muita gente, o pastor acaba conhecendo isso, tem gente que fala sinceramente: Deus não me ama, Deus não me ama, olha a minha vida, pastor, né? Tem gente que pensa assim, desconfia de Deus. Tem gente que desconfia do amor de Deus, porque o diabo elimina a nossa confiança em Deus, ele distorce na nossa mente quem Deus é. Essa é a conversa lá da Eva com a serpente. Se você analisar o que o diabo foi construindo ali, o pecado não foi comer a fruta. O pecado já estava quando todo a sua estrutura espiritual, seu coração, o coração da mulher, a mente, as emoções e a vontade foi corrompida. Tentou Satanás fazer a mesma coisa com Jesus? Que o diabo, a primeira coisa que Satanás disse para Jesus no deserto, lá em Mateus capítulo 4, se és, dúvida de novo, Deus tinha acabado de dizer no capítulo 3, esse é meu filho amado. Se Deus falou, Jesus ouviu, pronto. Mas o diabo vai exatamente nisso aí, muda a sua capacidade de pensar, ou tenta mudar, só que não conseguiu com Jesus. Mas ele sempre associa algum desejo, que o diabo não só falou se és filho de Deus. O que ele mandou Jesus fazer? Manda que essas pedras se transformem em o quê? Em pão. Para você o quê? Satisfazer a sua fome. Sentir fome e ter vontade de comer um pão é ruim? Não. Só que Jesus respondeu em outros termos ali para Satanás: eu não preciso comer pão, ser satisfeito de pão, para que eu tenha certeza de quem é o meu Pai e que eu sou filho dele. Foi isso que ele disse. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a minha satisfação, essa é a minha gratificação, esse é o meu prazer, ainda que a minha carne esteja aqui com fome. O diabo, ele trabalha com os nossos desejos, que ele sabe que nós temos, para colocar dúvidas no seu coração em relação a quem Deus é, de tal maneira que nós passamos a viver assim, associando ter ou satisfazer algum desejo à existência de Deus, ao caráter de Deus.
favorável ou não a nós. O diabo faz isso. Já viu quando alguém fala que foi abençoado? Pastor, consegui aquele carro, consegui um emprego, passei no vestibular, comprei a casa, Deus é muito bom. E se não tivesse conseguido nada disso, Deus deixou de ser bom? Mas é difícil numa reunião de oração alguém chegar aqui e dizer: meus irmãos, como Deus é bom, tive diagnóstico hoje de câncer, mas ainda bem que eu consegui. Não, a pessoa chega aqui: pastor, tem misericórdia de mim, meus irmãos, convoca a vigília, faz uma tudo. Pastor que já até morreu, um pastor batista, numa Assembleia Geral, pastor Ivênio, ele é um pastor batista, ele era preletor de uma assembleia, e ele contando os testemunhos da vida dele, meus irmãos, que cada coisa maravilhosa que Deus fez por ele, e cada hora que ele contava uma experiência, dava um testemunho, meus irmãos, dava vontade, até eu que não sou de fazer isso, dava vontade de dar um pulo e bater palma, mas era uma coisa contagiante aquilo tudo. E a Assembleia Geral, cada hora que ele falava, pessoal, aí a gente gosta desse ambiente, né? Aí, no meio da história dele toda, ele começa a falar do filho. E meu filho teve o diagnóstico de esquizofrenia. E, meus irmãos, aí começou a relatar as dificuldades, cada coisa que ele sofria, ele e a esposa, a mãe, né? Por causa do filho, com um diagnóstico de esquizofrenia e manifestação, de fato, daquilo dentro de casa, cada coisa absurda, e ele testemunhando aquilo ali, e a gente esperando aquela hora, né? Meus irmãos, mas nós orávamos, até que chegou o dia em que nós chegamos a uma conclusão da parte de Deus, que Ele não iria curar o nosso filho, e até hoje Ele não curou o nosso filho. Meus irmãos, o povo murchou todo, aquela multidão de quase 1000 pessoas, murchou. Mas sabe o que ele começou a fazer? Nunca mais esqueço. A gente tem que tomar cuidado, né? O que nós estamos construindo na nossa mente, associando, isso é bom, e se isso acontece, Deus existe. Então, Deus é bom, Deus está presente. A gente tem que começar a pensar nisso, né? Porque foi assim que a serpente começou a perturbar a mulher, a mente. E quando a mulher foi lá e errou, um ídolo já tinha sido formado no seu coração, com a sua própria estrutura de pensar, de sentir, e tomou aquela ação. Então, nós vamos entender que os ídolos são formulações que ocorrem, ou formações dentro do nosso coração. Você, às vezes, estrutura uma forma de pensar sobre determinada coisa e aquilo ali pode não condizer com a vontade de Deus. Deus não quer que você pense assim, que você raciocine assim, que você estabeleça crenças e valores dessa forma. Então, esses ídolos, eles se apropriam dessas estruturas espirituais, que é o pensar, o sentir e o agir, e a vontade, e assumem, a gente acaba assumindo um padrão de pensamento, de emoção, de vontade, que corrompem a adoração. Então, qualquer coisa que você esteja pensando, sentindo ou fazendo, que não está glorificando a Deus, você pode ter certeza de uma coisa: isso é um ídolo. O coração, então, ele acaba se tornando uma armadilha para a gente, se a gente não toma cuidado, porque é o nosso coração, Deus está falando aqui, que formam, que levantam os ídolos. Salmo 115 também está dizendo isso. Porque o próprio coração pode conspirar contra a própria essência do ser, contra a própria pessoa. Vocês já sabem o que é uma doença autoimune, não é? O próprio corpo, ele ataca você, não é? E é difícil você curar uma doença dessas. Porque se você vai atacar uma doença autoimune, você ao mesmo tempo está agredindo o seu próprio corpo. O coração transtornado na sua capacidade de adorar, faz isso. Agora, o que é o coração? Quem já estudou bastante sobre isso aqui comigo, sabe que quando a Bíblia fala
o coração, ela não está dizendo o coração biológico, a carne, ela está se referindo ao que controla a nossa vida, e o coração é estruturado assim, por meio dessas funções, do pensar, do sentir e da vontade. Então, ele é uma categoria bíblica que traduz o governo de uma vida. O que diz lá em Provérbios 4, 23? Quem já estuda isso aí, questões do coração comigo há anos, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Porque dele procedem, ele controla, ele governa a sua vida. E lá no coração é onde está o quê? A sede dos nossos pensamentos, das nossas emoções, vontade. Quando a Bíblia fala coração, ela está se referindo a tudo isso, ao pensar, ao sentir, à vontade. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 10, ele diz, né, se com a tua boca confessares, depois ele vai dizer, porque com a boca se confessa, e com o quê? Coração o quê? Se crê. Tem um erro ali, não é uma poesia, não. É o coração que crê, pensa, é onde é formulada a nossa fé. E estes atributos, eles são operacionais, eles estão em atividade o tempo todo, mesmo que você não esteja nem tomando ciência disso. Você não está nem percebendo, mas o coração, tudo, o tempo todo, nós somos controlados pelo que nós pensamos, sentimos e que leva às nossas atitudes. O tempo todo. Essas funções aí do coração, elas nos informam sobre a existência. Eu sei que eu vivo, porque eu estou me vendo, eu sei o que é viver, eu sei que eu sou um ser humano. Você está pensando. Penso, logo vivo, não é assim que diz o filósofo, né? Então, essas funções informam sobre a nossa existência, e portanto, elas são responsáveis pela nossa adoração. Se alguém existe, se ele está vivo, pensa, sente, age, ele é um adorador, porque o coração, ele só sabe fazer isso, adorar. Todo homem deseja Deus. Deus criou todos os homens assim, para desejá-lo, para ter anseio dele, mesmo que eles não saibam identificar isso, porque o pecado corrompeu, cegou o homem nesse entendimento. Todos os sentidos envolvidos, né, estão envolvidos, e eles são os receptores da vida, que João fala, né, a concupiscência dos olhos, né, por exemplo. Nós vamos falar dos receptores. Por exemplo, essa criançada demonstra muito qual receptor deles é mais aguçado, se é olhar, se é ouvir, né? Se é o sentir, o sinestésico, né, que agora fala, que é o toque. E hoje a pedagogia, inclusive, está desenvolvendo sistemas, né, processos educacionais individualizados, em que você tem que aproveitar o que aquela criança tem, né, no seu receptor mais desenvolvido ou mais sensível, para ser ali justamente o canal para que você ensine a criança alguma coisa. São meios de nós nos comunicarmos com a realidade que nos rodeia, né? Deus criou a humanidade com essa capacidade de se relacionar racionalmente e emocionalmente. Por exemplo, quando as pessoas sofrem com problemas emocionais, é o que mais acontece, elas querem se livrar do que estão sentindo, mas isso é impossível. O problema reside dentro da gente. Não tem como você arrancar, esquecer, entorpecer e o problema desaparece. Não é assim. Ninguém é capaz de fugir do seu próprio coração. Então, quando a gente fala de idolatria, esse termo, ele pode ser entendido como qualquer prazer que se torna excessivamente desejado, que substitui o desejo de adorar a Deus. A gente vai voltar nisso aqui semana que vem. São só definições.
a adoração de um objeto físico como um Deus, um apego excessivo ou uma devoção a algo. Se trata de alguma coisa excessiva, fique atento, significa que a idolatria, ela nos conduz a pensamentos, ou atitudes, ou comportamentos sempre extremados. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, mas o que eu quero agora no final é isso aqui, um exercício para você levar para essa semana, até quarta-feira que vem. Agora não adianta só ficar pensando nisso não, pega um papel e escreve, faz escondido, se você não quiser que ninguém veja, mas faça isso. Identifique em você uma vontade que contraria a vontade de Deus para a sua vida, mas você não consegue se livrar dela. Você muitas vezes está lutando com aquilo ali. Às vezes é uma vontade, não foi algo concretizado, mas você tem vontade. Só que você sabe o quê? Deus não quer isso para a minha vida. Isso acontece, irmãos. Tem coisas que você quer, continua lá no seu coração, você sabe, Deus não quer isso para a minha vida, mas eu gosto tanto, quem me dera, aquilo continua dentro de você ali. Comece a identificar, pode ser que seja alguma coisa que já é uma verdade em você, você já está fazendo, mas pode não ser, mas você está querendo fazer. Pensa nisso, e anota, pega um papel, um caderninho secreto e anota, alguma vontade, algum desejo que contraria a vontade de Deus. Às vezes eu queria que meu filho fosse assim. Às vezes o desejo que você tem pelo filho ser daquela forma é o desejo que você tem de controlar a vida dele. É a sua vontade, é o seu prazer que você quer satisfazer capturando a vida de uma outra pessoa. Mas seja o que for, você sabe, isso não é a vontade de Deus, mas eu desejo. Escreva no papel, você tenha certeza de uma coisa, isso é um ídolo que está se formando no seu coração. Não trate isso como algo inocente dentro de você. Se você não cuidar, se você não tratar, é como aquele exame que você vai, aí a pessoa, esse nódulo aqui, ó, de 6 meses, vamos controlar. Começa a controlar isso. Desejo, vontade, que não é a vontade de Deus, a gente tem que cortar logo, porque é um ídolo que está se formando, pode ter certeza disso. Se não é a vontade de Deus, não adora a Deus, se não está adorando a Deus, é ídolo, e não deixa isso crescer. Quer ver um outro passo que vai acontecer, para satisfazer essa vontade, que não é a vontade de Deus, esse desejo, que não é o desejo de Deus para a sua vida, você vai pecar. Você vai chegar uma hora que moralmente você vai, nivelar lá por baixo. Não tem problema não, vamos satisfazer. Você vai pecar, porque o ídolo faz isso. Ou, de repente, mas isso aqui que eu desejo, eu nunca vou conseguir. Aí você vai ficar triste, você vai ficar irado. Você vai pecar para satisfazer ou vai pecar se não conseguir satisfazer. O pecado vai estar envolvido nisso. Se não é a vontade de Deus para a sua vida, mas está lá, é um ídolo. Ele pode parecer inofensivo, mas olha, de uma hora para outra, ele pode se tornar algo que vai controlar de tal maneira a sua vida que você, para se livrar, vai ter que ir por um caminho difícil que você pode evitar. Ok? Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Christian, tem o microfone lá para o Christian? Quem está dirigindo aqui hoje, que eu não me lembro mais, pastor Luísio. Bom, temos tantas crianças aqui hoje para ir para a escada comigo. Quando eu estou naquela escadinha com as crianças, sabe que eu me lembro de um quadro do Silvio Santos? Lembra que tinha uma escadaria que o Silvio Santos chamava uma criancinha e ficava com elas ali? Isso é lá na década de 70. A maioria aqui só nasceu depois de anos. Pastor, eu estava vendo o estudo e vi que se aplica a tudo, quase tudo que passou na minha mente se aplicava a essas perguntas. Mas vou fazer uma pergunta aqui.
Eu estou ansioso. Aí eu me pergunto, eu devo andar ansioso? A Bíblia me responde, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Poxa, veio a pergunta, eu sei o que a palavra de Deus me orienta, mas eu não consigo deixar de estar ansioso. É porque Assim, só um dos pensamentos que vem à mente. E aí, assim, isso já se transformou em um ídolo? Não, é porque a gente não lê o texto todo, certo? A Bíblia não diz, não andeis ansiosos somente. Jesus disse isso, Não, né? tem em tudo, Paulo porém, também. seja conhecido diante de Deus, suas orações pelas súplicas, de Então, graça. É a paz de Deus que excede guardará sua mente. A Bíblia diz o que você não deve fazer, mas te ensina a interpretar por que você não deve fazer aquilo ali, não é? Jesus, por exemplo, lá em Lucas 12, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos, certo? Pela vossa vida, pelo que é a vez de comer, de beber, nem pelo que é a vez de beber. Muitas vezes o desejo pelo comer, pelo beber, pela vida se torna um ídolo, e o ídolo faz isso com você. Como ele faz parte da tua estrutura emocional, ele vai prejudicar você nas suas emoções, vai levar você a ter medo, a ficar ansioso, o que não vai acontecer quando você confia em Deus, porque nesse mesmo texto Jesus está dizendo o quê? Olha só o que eu faço com os pássaros. O que Jesus está mandando dizer é o seguinte: não confia nessas coisas, confia em mim. Porque é por isso que a ansiedade é uma coisa que ele está falando, não andeis ansiosos. Porque isso tem a ver com o quê? Com uma distorção da sua forma de pensar a respeito de Deus e, portanto, de como você vai se sentir, as emoções que você vai sentir. Porque dentro dessa estrutura espiritual, a atividade primária é o pensamento. E ele influencia o quê? O que você vai sentir. Então Jesus está falando para você atentar a essa questão, mas não simplesmente não esteja ansioso. Como que eu vou fazer isso? E Jesus está dizendo, confie em mim. Eu estou provando para você que você pode confiar em mim. E Jesus tinha acabado de dizer nesse texto de Lucas 12, do homem lá que confiava nas suas riquezas, o que ele acabou fazendo de tanto confiar e idolatrar as suas riquezas? Ele já era rico, ele produziu muito, e aí ele falou, vou destruir os meus celeiros, vou reconstruir maiores, e aí eu vou plantar e vou colher. Ele já era rico, mas olha só, ele passou a vida dele toda vivendo para aquilo ali que nunca trouxe satisfação para ele, porque ele vai dizer, aí sim eu direi a minha alma. Aí ele está pensando lá na frente, isso é ansiedade, lá na frente. Eu quero chegar ao momento em que eu vou poder dizer a minha alma. Só que falou louco, hoje acabou a sua vida, hoje acabou, hoje, essa noite, pedirão a tua alma. E o que tem? Vai ficar para quê? E aí Jesus começa a dizer, por isso vos advirto, né? Então, a questão é a ansiedade, até um certo ponto, o medo, eu tenho que ter medo de atravessar a rua, não tem? Aqui o eixão, porque senão você é atropelado. Agora, aquilo que começa a controlar você, seja emoção, pensamentos, controlou você, e sempre associado ao pecado, a um desejo, que se você satisfizer, para satisfazer você peca, ou se você não conseguir satisfazer, você também peca, isso é um ídolo. Outra pergunta, pastor. Por isso que a ansiedade não é alguma coisa que a gente tem que tratar como uma coisa inocente. Entendi. Né? Outra coisa, pastor, por exemplo, outro sentimento, alegria. É legítimo não estar alegre? É, mas nem sempre consigo estar alegre. Devo estar pensando alegria? A palavra de Deus traz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez diz, alegrai-vos. Então, assim, quando eu não estou alegre, será que seria um ídolo que está se formando? Eu tenho que tomar cuidado com isso? O que esse texto está dizendo não é qualquer alegria, é alegria no Senhor. No Senhor, perfeito. Certo? Porque tem alegria que não é no Senhor. Essa alegria a alegria que você tem que buscar é aquela que Deus proporciona para a sua vida. Não é aquela que qualquer coisa pode alegrar. A pessoa bebe um monte de cachaça e fica alegre. Não é? E fica prazerosa com aquilo. No outro dia ele mas eu vomitei. Ele acha que aquilo foi um prêmio. Eu vomitei mais do que o outro.
Eu caí lá, fiquei 10 horas dormindo, o outro só conseguiu ficar. A pessoa fica alegre com isso. Mas no Senhor, nós podemos nos alegrar sim, né? É nessa alegria que a gente tem que buscar. Posso mais a última, pastor? Pode, está tomando tempo do pastor Luiz. Não sou eu não, hein, pastor? A palavra de Deus também fala, sua palavra tem que ser sempre branda. E nem sempre, eu particularmente, consigo ter esse domínio próprio. Então, com sal temperada. Então, assim, a partir do momento que eu não consigo me dominar já, eu posso identificar como uma idolatria que está formando no meu coração. O quê? Dessa não conseguir a brandeza do tratamento, brandeza dessa resposta. Pensa naquela coisa aí, por que eu não estou sendo brando? O que está me controlando? Que eu não consigo conter a minha ira. Aí é um pecado, porque o crente tem que estar cheio o quê? Do Espírito, não é? Se ele está cheio do Espírito, ele tem uma das virtudes de estar cheio do Espírito: domínio próprio. Pessoa que é irada, que não consegue se conter, essa pessoa está na carne, ou está pendendo para a carne, porque no verso 16 desse mesmo contexto aí, de Gálatas capítulo 5, vai dizer o quê? Andai em espírito, e jamais satisfareis. E qual é a obra da carne? Ira, né? Pois é. A gente tem, a Bíblia cerca a gente. A gente agora tem que começar a interpretar. O que você está fazendo é correto, está interpretando. Tem que interpretar mesmo. Agora, pode ter certeza de uma coisa: tudo que é pecado ou que vai levar você a pecar, o ídolo está ali, porque ele é beneficiário disso. Ele quer que a gente peque. Quando você peca, você não adora a Deus. Ninguém consegue adorar a Deus em pecado. E ele, se tem alguma coisa que o diabo detesta, em primeiro lugar, é que Deus seja adorado.